um pedido com a Anvisa, pela Anvisa e tal, é uma coisa... Outro dia fizemos um evento lá no Cais, nós ficamos tocando, e era sobre isso. Pois é, você vê, está vendo, está sendo... A parte curativa e tal. Se liberarem a maconha no mundo inteiro, vai ser a grande revolução que nem a penicilina. Bom, realmente praticamente os Estados Unidos quase todos os estados lá. Mas tem que ser uma liberação federal para poder ter verba, para poder... Tá bom o papo aí, tá bom o papo. Vocês estão tocar falando pesquisa. Canabidiol, é isso? Estamos sobre canabidiol, Canabidiol. Escuta, já está no ar, viu? Já começou. Não, canabidiol. Tábula quadrada. É como a gente começa de bastidor, assim. Saudações a todos que acompanham o canal do Conde. O canabidiol medicinal é a parte legal desse iceberg. A ponta desse iceberg. A parte legal desse desse barato. É a parte Mas o que era que você estava falando do canabidiol? Até porque no Brasil comprar isso, né? Crônicas como artroses, artrites e outras coisas. Sim, eu vou começar. Eu vou me consultar na semana que vem com um médico, um ortopedista, que receita canabidiol. A receita processo todo, por causa do meu joelho. Eu tenho um joelho problema já há muitos anos, entendeu? Parei de jogar tênis por causa disso. Estou querendo ver se... É o único problema que eu tenho. Eu vou ficar com saudades do joelho. Porque... Pô, o único problema, Miguel? Que beleza, cara! Que maravilha! O único! Pô, o único problema físico. Eu estava vendo o Greg News, ele falando da patriotismo, e disse que botar os ruralistas e esse ministro do meio ambiente para tomar conta da Amazônia é como botar ele, o Greg, para tomar conta da maconha das pessoas. Ele ia produzir um dia do fogo, rapidamente. O dia do fumo. O dia do fogo. Ele falou, não, pô, me deixar cuidando da sua maconha. Eu vou produzir imediatamente um dia do fogo. Olha só que o dia do fogo. Gente, muitos assuntos para a gente tratar. Muitos. Estamos começando aqui o Távola Quadrada, Aroeira, Renato Aroeira, Miguel Paiva. A gente vai falar sobre assim, o acumulado também da semana, porque o programa é semanal, evidentemente. O pessoal está chegando aqui, o pessoal curtindo o negócio do canabidiol aqui. Legalize, né? Legalize. Vamos, Bob Marley, bota um reggae e vamos para o Távola. E essa é uma questão Meus queridos, séria vamos começar esse Távola Quadrada especialíssimo. O Miguel Paiva tá com uma câmera nova, tá Não, eu tô com fone novo. Como é que é isso aí? Fone novo? Muita gente reclamou da qualidade do meu som, apesar de eu ter a voz mudada, entendeu? Levantar o volume dessa voz, entendeu? Eu acho que agora tá bom. Levanta a voz, Aurélio, é isso. Levanta a voz. Tá muito bom. Levanta o ânimo, levanta a moral, levanta exatamente. Eu acho que ficou bom demais, viu? Tá bom demais o seu. Não tá certo isso. Você sabe que naquela você também não comprou câmera nova, Conde? Você também eu comprei a câmera, não tá vendo que você tá vendo o meu estúdio agora aqui? Nossa, elegante. Estou estreando hoje. E o abajur cor de carne não é mais cor de carne, inclusive. E troquei a lâmpada do abajur também para dar uma mudança aqui. Agora, mas é uma grande angular, né? Ela tá olho de peixe, né? Ela tá meio olho de peixe. Eu ainda não mexi direito nela, mas enfim. Você sabe, Miguel, que eu, quando comecei a desenhar, assim, eu desenhava as coisas e meu estilo tinha umas coisas curvas, as perspectivas eram curvas e tal. Aí eu levei a vida assim, um dia eu tentei pôr lente de contato e, de repente, todas as curvas que eu via ficaram retas. Eu comecei a estranhar meu próprio desenho. Mas acontece. Mas não me adaptei à lente, não me adaptei. Mas essas são brincadeiras que a gente faz, né? Querer desenhar perspectiva, né? Aquelas perspectivas enormes, fundas, profundas, que acabam fazer céu em perspectiva, fazer olho mágico de porta. Eu fiz uma série uma vez do Gatão, que era ele olhando através do olho mágico. Entendeu? Muito bom. A imagem era o que ele via do olho mágico. É uma delícia você fazer isso. São experimentos. Eu fiz charge com o Escher, segurando a bola. O Escher é fantástico. O Escher era o rei disso, pois é. Fantástico. Vamos começar o seguinte, eu queria começar da seguinte maneira hoje com vocês. Miguel Paiva, o que mais te espantou essa semana, os últimos dias aí no noticiário, no meio do seu trabalho, das suas charges que você foi produzindo? Diz aí pra gente, vou deixar em aberto com você.
Olha, eu nem me espanto mais, quer dizer, porque, na realidade, mas eu não me surpreendo, porque não tem que se esperar nada diferente de quem está aí. Eu só fico me perguntando se a gente vai aguentar, quanto tempo a gente vai aguentar quem está aí, né? Essa aberração que foi pela direita radical, pelo capital, pelo mercado, né? O mercado quis, né? As grandes redes de comunicação também quiseram. O mercado ainda está feliz, porque enquanto o Paulo Guedes estiver lá, o mercado fica tranquilo. O Paulo Guedes ameaçou sair. Ele ameaçou pela segunda vez, né? Ele ameaça mesmo. Né? Eu vou embora. Ele disse que na terceira ele sai. Ou não, como diria Caetano. Ou não, como diria o Caetano. Aroeira, como assim, Aroeira? O que você acha? Eu diria assim, não sei se o acontecimento, mas a pauta que está me cutucando essa semana já, que eu estou assistindo isso, estou vendo muitas pessoas nessa condição, é um pouco da depressão que acometeu, não é só a esquerda, que acometeu o país como um todo, o planeta como um todo, mas a esquerda em particular, o militante, as pessoas que lutam por uma sociedade diferente, andam meio desanimadas, meio nos cantos, e é uma coisa que eu queria trazer como pauta para a gente também. Maneiras de evitar. O Conde é bom nisso, o Conde está sempre feliz, rindo para cima, então, maneiras de evitar a depressão militante. Mas quando ele desliga a câmera, ele começa a chorar copiosamente. Copiosamente nos cantos, né? Mas isso nós todos estamos fazendo, né, Miguel? Mas eu acho esse tema, Aroeira, muito quente. Eu acho que todos estamos passando por isso. Você vê que hoje a gente está tangência política, né? A gente está falando. A gente está fazendo as preliminares. As preliminares. Antes de entrar na coisa. Exatamente. Olha, eu acho. Deixa eu colocar minha colher. Miguel, você quer complementar, querido? Não quero, porque o Guedes ameaçou sair porque alguém perguntou a ele dele ter criticado a Madame Macron, entendeu? Então, eu acho... Nós também nunca chegamos a um circo desse tipo. Nós estamos vivendo um circo divertidíssimo que pega todas as áreas, entendeu? Todos os ministérios, entendeu? Então, a gente não deixa de rir quase chorando, a gente ri para o público e chora depois em privado, com todos os fatos, mas me choca muito, continua me chocando o papel da grande imprensa, porque ontem mesmo, assistindo a Globo News, a notícia começava lamentando que o Ministério da Educação está fazendo nas pesquisas, no CAPES e nas coisas, e que o corte tem sido brutal. Em seguida, a pessoa que estava apresentando o jornal disse assim, mas a boa notícia é que o setor privado está investindo cada vez mais nas universidades. Aí faz uma matéria enorme sobre o investimento do setor privado nas universidades, entendeu? Então, e de noite eu vejo uma entrevista com o Amoedo, do setor privado, grande saída é meritocracia, o setor privado investindo em tudo, quer privatizar tudo, não vai sobrar nada. Entendeu? Então, batendo na desse tema, o que eu estou assustado, quase deprimido, como o alerta que o Aroeira traz aqui para a gente hoje, em relação ao nosso futuro. Será que conseguiremos sair não só dessa depressão, mas dessa situação? Eu volto para o Aroeira, porque antes de eu falar, eu quero ouvir o Aroeira sobre isso também. Bom, assim, vou conectar uma coisa. Queria só me lembrar que, realmente, o Brasil nunca passou por um circo desse. Embora a gente estivesse sempre na tábua da beirada de cair no estereótipo do ditador latino-americano muitas e muitas vezes. Mas o Brasil vestia um fraque, um colete, punha luvas, dava um jeito de evitar isso. Caímos de vez na boca do mundo, né? Na boca do planeta todo. Somos o mais estereotipado tipo de republiqueta de bananas que apareceu no planeta. Daquelas que saem com tocha para queimar a Amazônia. Bom, voltando então ao assunto, na questão da educação mesmo, é evidente que isso, olha, eu me lembro da minha época de movimento estudantil, a gente tinha longos embates porque já havia uma tentativa de se transformar a universidade em empresa. Chegou-se, em muitos casos, no meio do caminho, as autarquias e as universidades conseguiam
captar recursos, mas manter a independência. E parece que eles querem completar esse trabalho, que tem sido uma luta eterna do movimento estudantil, de muito tempo, muito tempo. São décadas e décadas e décadas para tentar impedir. No Brasil, ensino de qualidade sempre foi a universidade pública. Nunca, raramente, a universidade paga. A universidade paga é realmente fábrica de diploma no Brasil. A pesquisa, o ensino de qualidade é a universidade pública. A gente sabe aonde isso vai. E essa dicotomia da imprensa, temos batido nela. O Conde, então, reclama da Globo todo santo dia nas lives. Estou assistindo tudo, hein, Conde? Ô, Aroeira, querido, mas essa me honra demais, Miguel Paiva. É o seguinte, a primeira coisa que eu teria de comentar sobre a depressão, né? A depressão, sentimento aí das pessoas. O Glenn Greenwald deu uma entrevista para um jornalista argentino, o Juan Manuel Domingues. Inclusive, eu tive a honra de transcrever essa entrevista. E ele me disse, ele disse, aliás, para o Juan, que no momento em que saiu o resultado da eleição de 2018, quer dizer, viu que Bolsonaro tinha ganho. Isso vale para vocês também que estão no Rio de Janeiro aí. Bolsonaro ganhou. Depois viu que o Witzel tinha ganho. E que o sujeito que tinha depredado a placa da Marielle tinha sido mais votado para a Alerj, ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que esse foi um momento grave da depressão geral, né? Foi tudo, na véspera da eleição já estava difícil, né? Porque o Datafolha e o Ibope estavam dando vitória do Bolsonaro e tudo mais, e era o pesadelo sendo encarnado. Mas aí o Glenn, ele diz o seguinte, ao mesmo tempo, as 3 assessoras da Marielle Franco também foram eleitas para a Alerj. Eu estou lembrando disso porque é um misto de depressão, mas, ao mesmo tempo, um misto de esperança que nós estamos tendo. E eu acho, Miguel e Aroeira, que a matéria da Folha e do The Intercept, acho que foi sábado, né? A matéria, o último episódio, né? Que trouxe os bastidores do vazamento, da ligação da Dilma com o Lula, que foi para o Jornal Nacional. Foi o mais forte, inclusive vários juristas disseram isso também, do ponto de vista, inclusive, da ilegalidade que foi cometida ali, e eu entendo que isso deu uma inflexão para o país. Eu acho que, sabe aquele momento em que a praia faz um refluxo, e parece uma calmaria que eu associaria à depressão, mas depois vem uma tsunami e que passa por cima de tudo? Eu acho que a gente está nesse momento. Eu acho que vai vir volta para o surf nas próximas semanas. Eu queria até completar isso aí, porque é o seguinte, não é eu pessoalmente lido com a depressão de uma maneira assim, a velha conhecida, então deixa para lá, ela está caminhando aqui, eu já não ligo tanto porque ela fala, mas eu reparei que muitas pessoas ficam nos grupos, dezenas de grupos que eu participo, estão sempre dizendo isso, a dificuldade de acordar, levantar, está ficando difícil porque se sente oprimido, pesado. Bom, minha recomendação é a seguinte, olhar com atenção o noticiário e ver que, na verdade, concordo com o Conde, tem um ponto de inflexão. Nós temos motivos para não deixar a depressão tomar conta. Vigilantes, porque esse ponto de inflexão depende de organização, depende de divulgação dos pontos, das questões, depende também do trabalho parlamentar. Cada vez que alguém, que um PCdoB, alguém do PT ou do PSOL, consegue impedir, segurar um pouco ou atrasar mais um dos atos de destruição, a gente tem uma pequena vitória. É um momento de acumular força, mas é um momento em que claramente os caras estão se derrubando. Eles mesmos estão se atrapalhando, tropeçando nas próprias pernas. Como a gente aproveita isso? Nós, humoristas ou jornalistas, estamos escrevendo, malhando. É a velha tática da água mole em pedra dura, porque não há outra forma. Todos os movimentos sociais tiveram que passar por um período de acumulação de força, e nós sofremos uma derrota grande. A minha opinião é que nós não temos motivo para só depressão. Temos motivo de preocupação porque os caras estão destruindo o país. Mas nada é completamente irreversível nisso, não. Dá para voltar muita coisa, sem dúvida. Só que vai dar um trabalho enorme. É essa energia que eu acho que a gente tem que trazer de volta. A energia de fazer esse trabalho que falta. A depressão, como todo mundo sabe, é uma doença que tem cura. Você tem tratamento. Você se trata, não sei se tem cura, mas pelo menos você se trata, né? Os psiquiatras tratam a depressão como um problema técnico que você receita
medicamentos que agem diretamente sobre a depressão. No nosso caso, essa depressão grave, mas mais subjetiva, tem remédio também. Depende do remédio que você toma, porque você também não pode tomar o remédio errado, porque se tomar o remédio errado, as consequências serão mais graves ainda. Ou seja, o remédio dá isso. Antidepressivo, se você toma o errado... Exatamente. Leia bem a bula, ou seja, leia bem os noticiários, a imprensa alternativa, os jornais. Essa é, exatamente, a ação. Caminhar quando você está em depressão, sai andando, que o seu organismo reencontra o ritmo, leia, se informe sobre o que está acontecendo. Veja, você vai começar a se alimentar... você vai começar a se alimentar de remédios que vão combater justamente essa depressão. No meu caso, essa metáfora. Eu acho que aí entra a questão do tom, né, do ethos, porque esse ingrediente que o Aroeira citou aí, do meu trabalho, por exemplo, nas lives e tudo mais, né, é justamente você luta, você se lamenta de tudo que está acontecendo, mas com ímpeto, né? Porque lutar é bom. Existe um certo sofrimento. Acho que aquela palavra sofrência é muito boa, porque existe uma sofrência. Eu lembro quando eu falei para você... A música nem tanto, mas também não é de todo ruim. Aqui o sentimento digamos, de pessimismo era pequeno burguês, que é um desdobramento justamente desses elos de poder que querem perpetuar o poder opressor. Quer dizer, você deixa o povo trabalhador, as pessoas que podem reagir, desanimadas, né? E eu acho que tem depressões diferentes também. Tem a depressão política e tem a depressão subjetiva. Eu acho que é importante diferenciar uma coisa da outra, porque eu também tenho traços assim dessa depressão, digamos assim, você está chateado da vida e tudo mais. Qualquer eu me sinto uma outra coisa. Qualquer ser pensante, Conde, qualquer filósofo vai ter um pouquinho de depressão andando com ele. É impossível não pensar na realidade sem ter um pouco de choque, especialmente no mundo que nós vivemos. Mas quando eu digo que a ação é antidepressiva, é porque eu digo a ação militante, nós estamos falando da depressão política. A ação militante, a organização, a participação nos eventos, pertencer a um grupo, a um partido, alguma coisa desse tipo, a um sindicato, é antidepressivo. Te joga na luta, te joga na necessidade e te faz compreender por que você está fazendo aquilo e que isso funciona. E o nosso trabalho também. O nosso trabalho também. O nosso também é totalmente antidepressivo, por mais que a gente tenha uma sensibilidade mais aflorada para os humores política ou do país, a gente tem a capacidade de reagir também, de criar alguma coisa que nos libera um pouco desse sentimento ruim da depressão e dá aquela sensação de que alguma coisa, mesmo que pequena, a gente está fazendo, está contribuindo justamente nesse remédio antidepressivo. Muito importante. Eu me sinto assim, pelo menos o trabalho, para mim, tem sido fundamental para eu não sair correndo embora daqui. Eu acho que o humor tem uma ligação muito, muito forte. Desculpa, Aroeira, pode falar, querido. Eu ia dizer isso, ação, militância e organização são um excelente combo para te tirar dessa depressão política, porque primeiro te faz compreender melhor a realidade, te faz agir sobre ela e, portanto, você passa a ser um agente. Você não é mais um cara que apenas sofre aquela pancada, aqueles supapos de notícias e atos contra você, e pancada e gás lacrimogêneo, que você passa a ser um agente. Isso tudo reforça o seu eu político, na verdade, o seu eu interno, o próprio ego, mas também o eu político. Muito forte isso, Aroeira. Esse teu tripé aí que você enunciou aí do trabalho, da militância, da organização, né? Eu não me lembro agora. Militância e organização. Uma coisa que incomoda muito agora é que é um pouquinho de sexo também, porque eu acho que faria muito bem. Opa, que beleza! Vai entrar o sexo agora aqui no Bola Quadrada. Combate à depressão incomoda muito o governo Bolsonaro. É uma indecência combater a depressão. Esse governo também só pensa nisso. É um governo que só pensa exatamente. Nisso. Crivella, então... Crivella só pensa nisso.
Eu ia chamar esse tema, mas antes eu quero ler aqui comentários dos nossos internautas, dos espectadores aqui. Sabará, Minas Gerais, está aqui. Adriana Lemos, todo mundo saudando a gente aqui, Távola Quadrada, Miguel Paiva, Renato Arueira, Denise Zanola dizendo, poxa, que bom saber que não foi só eu que me adaptei à lente de contato, está falando aqui do Arueira, que bacana. Denise Zanola dizendo de novo, realmente até quando o povo brasileiro vai bater palmas para louco dançar? Melhor antidepressivo militante, lives do Conde. Ana Clara Duarte Gavião está dizendo aqui, ela é psicanalista, ela entende das coisas aqui. Mas as lives são boas, digressiva que te levanta. Hein, Arueira, o que você acha? A live que te levanta? É o Viagra da ética. Olha só, deixa eu porque o Távola Quadrada também está entrando nessa espiral aqui da excitação política que a gente dá. Marilda Jardim dizendo, tá foda com PH, né? Com PH, porque o PH pode. O Nassif soltou que a Lava Jato trabalha para facilitar a venda das estatais. Pegam o filho do Lobão para entregar à Eletrobras. Bom, temas aqui mais quentes. Vamos aqui a Ana Clara dizendo de novo, a depressão tem muito a ver com a intolerância e ódio voltados contra si mesmo. Importante perceber e transformar este ódio em energia de luta ou guerra. Eu acho que esse é o ponto. E aí eu quero trazer o tema do beijo. Eu fiquei chocado, ao mesmo tempo fascinado, e eu acho que vocês, com a inteligência visual que vocês mobilizam para fazer o trabalho de vocês, devem ter muito a acrescentar para a gente nessa história, né? Até porque o objeto, né, digamos, tensão, foi uma arte como a de vocês, né? Foi um gibi, foi uma espécie de cartoon, quer dizer, um quadrinho, onde dois heróis se beijam. Como é que é essa história do beijo? Explica, Miguel Paiva, é tão bonito o beijo, eu nunca fiquei com tanta vontade de beijar depois que eu vi. Não. Depois de assistir essa coisa assombrosa aí de proibir um beijo. Tá? Essa coisa do beijo, beira o patético, todo o movimento de tentativa de associar essa publicação ao Estatuto da Criança e do Adolescente é completamente falsa, porque, na realidade, as relações LGBTs são permitidas por lei, é tudo uma coisa absolutamente normal, não existe mais nenhuma possibilidade de criminalizar as relações LGBTs, então aquilo ali era uma cena de um beijo que pode acontecer entre dois homens, entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher, entre um homem e uma criança. O beijo absolutamente as pessoas, seja o sexo delas qual for. Então, já parte de uma premissa errada. E o tal juiz que revalidou lá a proibição se baseou nos conceitos pessoais dele de religioso, de católico, para determinar um comportamento público. Quer dizer, está infringindo a lei também. Quer dizer, além de estar infringindo a lei em tentar censurar um livro permitido pela lei, o juiz ainda usa pessoais, entendeu, para proibir uma coisa. Eu queria só relembrar que, além dessa história do beijo, que bom que ela assumiu essa proporção, né? Que bom que ainda teve o menino lá, o Felipe, não lembro. Felipe Neto, o youtuber. Comprou 14 mil livros, entendeu? Uma coisa doida, entendeu? Uma atitude revolucionária para quem tem dinheiro, entendeu? Só fazer um parêntese, aproveitando sua fala, Miguel, voltando para você. O autor da HQ, que eu não me lembro o nome agora, falou assim, eu vou contratar esse prefeito do Rio de Janeiro para fazer a campanha do meu próximo lançamento. Claro, mas ele foi o maior divulgador desse livro. E eu queria deixar claro de um outro gesto autoritário também em relação a uma exposição de cartoons que estava acontecendo em Porto Alegre, que foi proibida. Foi proibida porque existiam charges de oposição, charges contrárias ao governo. Aliás, Porto Alegre está me saindo... Câmara, né? Na Câmara dos Vereadores. Porto Alegre está me saindo uma cidade bastante covarde, por mais que eu goste de Porto Alegre, é claro que a culpa não é de Porto Alegre, entendeu? Gosto de lá, fui a minha infância inteira a Porto Alegre, sou apaixonado por Porto Alegre, mas estão vindo de lá fatos, entendeu? Bastante graves desse tipo de atitude covarde, entendeu? De não assumir
culturalmente e politicamente uma posição libertária, de expressão. Né? E Porto Alegre já foi a meca do progressismo no Brasil. Exatamente. Aceitar uma posição dessas, entendeu? E deixar isso rolar sem mais preocupações é muito grave, é tão grave quanto o beijo. O Rio de Janeiro e a Bienal têm essa capacidade de tornar essa história um trombone, quer dizer, usar um trombone para tornar essa história a nível nacional, né, num escândalo nacional. A de Porto Alegre é tão grave quanto. Arueira. Essa questão me lembrou o ato do juiz, do presidente do tribunal. São pequenas lascas da justiça que eles vão arrancando, porque é um crime, sim. É um crime menor, digamos, do que o Deltan e Moro cometeram no Lava Jato, mas é um crime contra a justiça e contra o arcabouço legal do país. Parece que isso é o esporte principal praticado na parte judicial do país, tanto a do Estado quanto a dos órgãos que estão em torno do Estado, e mesmo entre os advogados. Você olha também as bancas lá no Sul, envolvidas nesse processo da Lava Jato e nas delações premiadas, estão faturando milhões. Eles pegam parcelas do dinheiro que vai sendo recuperado, entre aspas. Então, você vê, o pessoal do direito subverteu o direito em causa própria. Então, esse é um aspecto interessante e continua fazendo. Eles estão de olho mais naquilo que o prefeito também estava. A ideia de que aquilo poderia ser uma propaganda. Ele, o Itzel, Crivella, Dória, todos eles estão disputando a parte fascista, a parte mais... o tal do núcleo duro do eleitorado conservador. O ato em si, um beijo. Gente, criminalizar um beijo, quer dizer, exatamente o momento culminante de toda a comédia romântica, de todas as situações de amor, é de uma estupidez, é caminhar, é um tiro no próprio pé. Não, é um tiro na própria virilha, porque é exatamente contra o prazer. É um tiro na boca, é um tiro na boca. É um tiro na boca. Ser contra o prazer é uma especialidade desses caras. A parte ruim da religião, e eu respeito muito a espiritualidade, respeito demais, mas a parte ruim da religião é que ela geralmente proíbe as pessoas de se tocar, de fazer sexo, de transar, de beijar. Simplesmente não gosta disso. Se sente incomodada. Aquele negócio, né? O que é pornográfico? É tudo que dá tesão num juiz. Oscar Wilde é que falava isso, né? Pois é. O que é pornográfico? Tudo que dá tesão num juiz. Isso é pornográfico. Então, proíbe, corta. Então, o ato de proibir foi estúpido, mas o amesquinhamento do sistema judiciário brasileiro no processo é monumental também. O Supremo, vai lá, conseguiu uma das poucas boas coisas que eles têm feito ultimamente. Botou logo esse pessoal para chega. É proibido proibir livros no Brasil. Pronto. É proibido proibir. Proibido proibir. Exatamente. Olha, muito interessante. Eu acho que tem um aspecto político do beijo, né? É tão interessante isso que aflora nesse momento. Eu me lembro, veio uma notícia à tona para lembrar, digamos assim, uma espécie de iconografia noticiosa do beijo, né? Em 1896, um beijo também foi proibido. Não sei aonde, mas nem era entre duas pessoas do mesmo sexo. Era um beijo normal. Beijo normal não. Era um beijo entre duas pessoas de sexos diferentes. Aí eu me lembro do cinema americano. Naquele momento do macartismo, também tinha isso lá. Você tinha um limite para cena de beijo no cinema. Tinha que dar o fade out. Tem um filme do Hitchcock que tem ele dribla essa lei, porque o beijo não podia durar mais de 5 segundos, segundo essa lei americana. Aí o Hitchcock, eu não lembro que filme que é, a moça estava, né, a atriz estava no telefone, aí ela ia beijando o par e 5 segundos acabava. Ela falava no telefone, mais 5 segundos acabava. Você vê, é curioso porque a censura, né, ela gera também, e haja vista a ditadura militar no Brasil, ela gera uma potência muito grande de criatividade, né? Você comprime, explode. Eu acho que tanto as ditaduras quanto as religiões, né, elas estabelecem essas regras de comportamento, principalmente contra a felicidade, manter você eternamente sob controle. Você fica carente, triste, precisando de um apoio,
precisando de um poder maior ou precisando de um apoio espiritual, e com isso a religião e a ditadura te mantêm ali aprisionado, né? É óbvio que isso não foi inventado por questões morais, isso foi inventado por questões políticas, por questões de poder, né? De manter o poder. Você não acha, Aroeira? Não, porque eu pensei o seguinte, os romanos usavam o contrário disso, pão e circo. A ideia era justamente manter a população feliz. Provavelmente porque a população infeliz se rebelava muito rápido e derrubava fácil as coisas. Era um momento talvez um pouco mais cru. Mas o fato é que a ideia de pão e circo é o contrário do que esse pessoal está fazendo. A religião, na verdade, quer controlar por essa forma, o martírio. Tem mais a ver com a religião do que as ditaduras. As ditaduras costumam olhar para o outro lado das putarias. Eu incluí a ditadura... Eu incluí a ditadura porque vocês falaram aí, mas é claro que é um fenômeno mais de religião e a ditadura é muito mais de pão e circo. Se bem que são extremos que se parecem, né? Porque, na realidade, é um circo que não contesta, é um circo que as pessoas estão ali simplesmente para ver o leão comer o dor do mesmo jeito que reza para Deus. Enfim, é um mesmo ritual, né? E, no entanto, a questão da religião me incomoda, mas a espiritualidade, como diz o Miguel, que é um devoto da história, eu sou um devoto também da espiritualidade, porque ela gera empatia, muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E a espiritualidade que entra em conflito com a religião, boa parte das vezes. O que nós temos hoje, um Papa como esse, é um momento muito raro na igreja. Às vezes eu penso nesse Papa, Miguel e Aroeira, eu falo assim, bom, um Papa desse, nesse momento, né, chefe máximo da Igreja Católica, não é por acaso que ele está ali, quer dizer, é muito impressionante, né, porque o primeiro Papa da história da galáxia que tem esse perfil, quer dizer, ele protege as comunidades LGBTs. Ele defende, que não defende abertamente o aborto, evidentemente, mas ele não quer a criminalização do aborto, ele já defendeu isso em alguns momentos. Quer dizer, a cada fala desse Papa, o mundo se ilumina. Aliás, isso é muito sintomático. Quer dizer, porque e uma ideia que a gente precisa... Ninguém defende o aborto. Não é isso. Claro, as pessoas inverteram, que entortaram e deformaram a expressão. A gente critica a criminalização do próprio corpo. Exatamente. Porque ela pode ter problemas para segurar e suportar a gravidez. A própria biologia faz isso. A própria biologia nos animais faz isso também. Há momentos em que as fêmeas são obrigadas a desistir da gravidez. O aborto espontâneo, né? O aborto espontâneo, ou até mesmo... Bom, o fato é o seguinte, os caras conseguiram linguisticamente dar essa volta na esgrima e dizer que nós defendemos o aborto. De forma nenhuma, nós defendemos o direito da mulher de dispor do próprio corpo. Claro. Isso é simples. Então, o que eu acho disso tudo é... Religião é diferente de espiritualidade. Ditaduras é diferente de governos populares. Os caras tentaram jogar essa peixe também nos governos populares. Todo governo popular é, por princípio, uma ditadura. E, olha, vou ser honesto, Cuba é muito mais democrática e é desde o começo do que praticamente tudo que existe no Ocidente, tirando aqueles países lá do norte da Europa que têm democracias muito eficientes, que dependem também de exploração, de imperialismo, muitas coisas. Mas eu não engulo mais isso de que a esquerda é a ditadura, de que o comunismo é ditadura. Nada disso. Cuba é muito mais solta. Os caras fazem uma ideia completamente diferente de tudo isso. A questão é a eleição, Cuba, né? Pode confirmar isso, inclusive. Miguel, quer complementar? O Aroeira ainda quer falar. A eleição... Eu ia dizer o seguinte... Pode falar. Eu acho que a eleição... Completa, Aroeira. Vamos tirar no palitinho. Esse negocinho do delay que dá entre falar e entrar, você fica na dúvida se continua ou não. Mas o que eu ia dizer é o seguinte... Completa. Há uma tendência da direita de tomar nossos símbolos, discursos. Agora mesmo, eu estava vendo a live do Conde hoje cedo, e ele comentando que o Luciano Huck está plagiando descaradamente o Lula. Tudo que o Lula diz, ele tomou, deu uma pequena entortada, deformou e jogou para os empresários, e é aplaudido ali como se fosse um grande. Então, esses caras têm uma habilidade mimética impressionante. E isso é uma coisa que deve ser sempre preocupado. Eles vão tomando nossas bandeiras. Olha bem, se não fosse um Bolsonaro lá,
tão óbvio, a gente demoraria até mais tempo para conseguir explicar para as pessoas o que está acontecendo. Porque a direita é boa de tomar bandeira, de disfarçar. A direita é boa imagem. A direita não tem pudor. Não, acho que o axioma, a direita não tem pudor. Não tem pudor. Utilizar a linguagem. Mas é bom em desviar a atenção. Dessa maneira. Igual qualquer mágico. Não olhe para as minhas mãos, olhe para aqui, aí minhas mãos estão fazendo. Isso, exatamente. Já até escrevi sobre isso. Sabe aquele meme da Mônica? Não olhe para o dente. Não olhe para Você que é muito bom aquilo lá. A direita teve pudor, nunca teve escrúpulos, né, de todos os artifícios amorais, imorais e legais para conseguir o que quer. Aí, pela própria formação mais ortodoxa, mais moralista, sempre tenta, pelo menos, seguir certos padrões, né, de honestidade, de moralismo, de compromisso com a realidade. E isso no mundo pelo menos a aparência deles. E isso no mundo de hoje acaba sendo moeda ruim, quer dizer, você não consegue nada com isso. Então é preciso que o jogo político entre a direita e a esquerda achar um novo padrão de conflito, entendeu? Eu acho que a esquerda primeiro precisa aprender a se unir. Isso é uma coisa fundamental nos dias de hoje. Então, se a esquerda não se unir com os diversos fragmentos, é muito difícil enfrentar justamente a direita que não tem moral, que não tem escrúpulo, que não tem pudor, que não tem vergonha. Entendeu? Então, eu acho um desafio muito grande que a gente tem pela frente resolver esse dilema que nós estamos vivendo hoje, que nos causa a depressão. Eu estou vendo que a gente pegou na pauta esse viés mais de como é que cada um de nós, cada um dos militantes, cada um dos indivíduos que está sofrendo e compreendendo o que está acontecendo, vai agir para não pirar, por um lado, e para ser efetivo, eficiente, funcional, por outro. Do ponto de vista individual, tem muitas coisas, desde o tratamento com psicanalistas, com psiquiatras, com médicos, até caminhada, ação, etc. Do ponto de vista coletivo, a gente tem conversado. Militância, ação, organização, isso tudo funciona bem também. Mas é interessante porque é preciso dar essa parada, às vezes. A gente podia estar discutindo exatamente uma coisa que eu acho importantíssima, que é o Carluxo convocando o golpe, explicando por que eles não podem continuar dentro da democracia. Mas, assim, achei interessante a gente ter caído nesse trilho, que é um trilho fundamental para a gente continuar produzindo. Eu concordo com o Conde que a gente está melhorando. Não, eu acho que a gente está num caminho acelerado. Tem um ponto de inflexão. Tem um ponto de inflexão porque o Bolsonaro ele abusou demais. Vou trazer o tema do Carluxo, mas tem muito tema. Eu falei para vocês tem muito tempo. Não, tá cheio. A gente vai, né? A gente vai. Você tem compromisso hoje, não? Miguel Paiva. Eu tenho teatro. Sair no Leblon, depois aí e tal. Mais tarde. Eu tenho teatro, mas é mais tarde, às 8h30. O Paulo Guedes está andando no Leblon. Ele está pois é perigo. Embora daqui. Parece o Conde, né? Vai embora desse lugar aqui. Olha só, deixa eu ler os comentários aqui dos nossos internautas. Olha só, Marilda Jardim está dizendo, faça alguma coisa, isso é uma praga, uma vez instalada acaba com tudo. Live das 19 horas, certamente Conde comentará essa novidade. O Ricardo H está dizendo aqui, eu estou lendo meio aleatoriamente, só para a gente ter aí a nossa sinergia aqui. Denise Zanola de novo, Conde, na verdade, qual foi o motivo do Moro, chefe da quadrilha, foi fazer dia 6 de setembro na PF de Curitiba? O Moro foi em Curitiba sem agenda, né? A gente viu esse tema também. Não sei se vai dar para a gente comentar tudo isso. Pessoal falando aqui do Luciano Huck já também. Huck é um riquinho, babaca, fã, parte da burguesia que fede. Nossa Senhora. E Luísa Helena Dias Leite. A Luísa Helena não é mole não, querida. Ela é ótima. Olha só, deixa eu ver se tem mais um aqui. Pessoal falando da espiritualidade. Jane Machado elogiando o Aroeira aqui. Prefeita Análise, Aroeira. Boa tarde, Miguel, Conde e Aroeira. Eu quero trazer a questão antes do Carluxo. Vamos falar do Carluxo, vai. Depois eu falo do Volta PT, que foi impressionante também. Né? Acho que é uma grande sintoma de que alguma coisa mudou. Mas vamos falar do Carluxo.
Inclusive, o título desta nossa távola quadrada é Carluxo, filho de pária, pariazinha é. Não é bonitinho, Miguel? É bonitinho, é super lindo. Pariazinha é, porque ele já virou um pariazinha aqui no Brasil. O Carluxo é quase... O Mourão, que está em exercício, já falou. E vamos contextualizar, né? O Carluxo disse que não dá para se fazer mudanças rápidas com democracia. Ou seja, vamos dar o golpe, né, para a gente acelerar as coisas aí. E aí foi execrado por muita gente, inclusive da própria direita. Começa falando para a gente, querido Miguel Paiva. O Carluxo é quase fofo, né? É quase fofo. É aquela coisa redondinha, assim, perigoso, mas fofo. O que ele disse é uma coisa que a gente já vem imaginando que a família Bolsonaro pensa há algum tempo. Eles ganharam o jogo, mas não estão gostando muito da história de ter que respeitar certas regras. O país ainda tem um Supremo, ainda tem um Congresso, entendeu? Então, não dá para eles transformarem aqui a pensão Bolsonaro na casa da mãe Joana como eles querem, entendeu? Então, pois o Carluxo está porque ele não está gostando daquela história do menino que vai e a bola é dele, e ele começa a estabelecer regras, só ele que pode fazer o gol, o time dele que tem que ganhar, os passes têm que ser dados sempre para ele, o juiz não pode expulsar ele nunca. É aquela história, aquela velha piada que a gente está vendo se concretizar agora, em cima dessa manifestação fofa, digamos assim, de quem não consegue controlar o que pensa, né? Diz tudo o que nem pensa. O que diz. Pois a gente acaba escutando isso. Quer dizer, é óbvio assim, que queria que ele pensasse como? Precisamos respeitar a democracia, o Congresso, o Supremo. Estão pedindo para você ler os comentários do Pedro Silva. Estou lendo aqui também o chat enquanto rola ali do lado. Como é que faz? Eu vou localizar aqui. Acho que o Miguel ainda vai terminar. Diga. Bate-papo. Não, era isso mesmo, era isso que eu queria. Entrei no bate-papo. Então passa para o Aroeira. Já passei, vai, Aroeira. Carluxo é um personagem que eu tenho desenhado regularmente. Mas, assim, aquilo lá é uma família mesmo. Familícia, que é o nome que adotaram lá, que achei muito bom. O cara é completamente governado pelos 3 filhos. Na verdade, quando a gente pensa, as grandes influências são os 3 meninos dele. Lá que eles é que decidem como é que o governo funciona. Eu sei que quando o Bozo viajou, o Carlos foi despachar lá dentro do gabinete dele. O vereador do Rio de Janeiro foi despachar lá dentro do gabinete dele. Pessoal, isso, claro, não quero ofender as pessoas que têm problemas. Mas o cara da milícia é o Flávio, né? Olha, eu acho que são todos da milícia. Todos. São todos da milícia. Carluxo também é? Eu acho que são todos da milícia. O Flávio, o cara é vereador no Rio de Janeiro, é quase impossível. É quase impossível não ser. O que eu quero dizer é o seguinte, ali é mais uma estrutura, não é que um seja da milícia, é uma estrutura. É uma estrutura que arrecada dinheiro na base da rachadinha, que todas as pessoas que eles confiam são da milícia e assim por diante. Então, o Carlos é o porta-voz, porque ele é o cara que exprime. Ele pode até ser desautorizado depois, ou podem retirá-lo. Eu acho que essa licença dele é o seguinte, tirar o Carluxo mais uma vez do cenário, que já estava chegando quase no ponto de explosão. Tipo aqueles passarinhos que se atiravam e explodiam, entendeu? Aqueles passarinhos de um game que tinha antigamente, de Angry Birds, ou coisa assim. É isso mesmo. Angry Birds, esse negócio. O Flávio lidava mais porque ele era da Câmara dos Deputados, se não me engano, no Rio de Janeiro. Então, ele lidava com a arrecadação. Mas era conjuntural. Eles fazem parte de um grupo. É isso que eu acho. É isso que todo mundo acha, na verdade. O Aroeira completou. Peraí, eu estava localizando aqui a charge do Miguel Paiva, que na sequência eu vou colocar aqui, porque é um assunto também que a gente não pode ignorar mais, né? Que é a questão da CPMF. A manchete na Folha de São Paulo, nesse momento, queridos, né? A manchete, deixa eu só voltar aqui na folha que eu abaixei, é assim: governo planeja cobrar imposto de 0,4% para saques e depósitos em dinheiro. Vai vendo o que está acontecendo, né? Essa direita, aquela mulher, sempre da mulher no posto de gasolina, né? Gasolina R$ 2,80. Agora está R$ 5, está todo mundo feliz, né? Pelo jeito.
E essa história da CPMF, que não vai... A CPMF era 0,17%. Agora já vai voltar com muito mais ganância, quer dizer, para realmente arrancar o dinheiro do trabalhador e das transações financeiras, que impacta no empresariado. Pensou se fosse a Dilma? CPMF, Aroeira. Já pensou se fosse a Dilma ou o Lula fazendo a CPMF de novo, voltando com ela? Não, eu até proporia o seguinte, quer dizer, eles vão aprovar a CPMF, mas vão colocar lá um rabicho legal, né? A cláusula PT. Se voltar, acaba, né? É a cláusula PT. Não, tem uma outra cláusula. Esse artigo se dissolverá caso o PT assuma o poder. Isso. Dissolverá. Tem uma outra cláusula importante, que ele vai com a grita da classe executiva, da classe dominante, com atenuantes como é que chama? De exoneração, né? De certos produtos, de certos impostos. Ou seja, ele vai lamber o saco da classe dominante e pisar no saco da classe mais pobre, entendeu? A CPMF é uma invenção tosca para tirar dinheiro do povo, ou seja, não tem como arrecadar, cobra, mas aí vem do Império Romano, sei lá. Olha, de onde. Todo imposto único é criminoso contra os pobres. Todo imposto único é injusto com o pobre. Não tem jeito. Exatamente. Então, na essência do ponto de vista deles está esse equívoco tremendo. Todo imposto é criminoso com o pobre. Olha que bonitinha a chave do Miguel Paiva. Né? Eu fiz em você, Conde. Que gracinha. Que você gosta tanto do meu traço. E os porcos, olha que bonitinhos os porquinhos, o Arbeira. Quem é? Sim. Os bonitinhos lá. Essa a população brasileira toda, os porquinhos são de direita ou de esquerda? Esses aí. Os porquinhos são de centro, estão aqui, ó. São de centro. E esses que não sabem quem são de centro mesmo. Exatamente. Porque a de esquerda já saiu, já abandonou, saiu da casa, já perdeu a casa. Os porquinhos de esquerda já sabem. Já perderam a casa. Os porquinhos já tiveram suas casas reintegradas. Miguel, você quer falar da CPMF? O que eu queria falar é isso, quer dizer, é uma coisa disfarçada de ITF, né, de Imposto de Transação Financeira, eles apenas mudaram o nome, é uma disfarçatez. Eu não conseguiria dormir, juro, eu não consigo dormir, às vezes, por fatos muito menos graves, entendeu? Imagina uma pessoa que tem essa ideia de ter renegado isso, a campanha, o Bolsonaro, o Guedes e tudo mais, dizendo que jamais iam implantar novamente a CPMF, voltam com a CPMF com uma disfarçatez, com uma tranquilidade, como se existisse um VAR permanente para os gestos políticos dos governantes, dizendo assim, olha, aquilo ali que vocês viram gol não é gol, não, o VAR disse que não é, é o seguinte, aquilo que a gente falou sobre a CPMF, o VAR disse que a gente não falou. Então, é uma disfarçatez, um descaramento, entendeu? Que o que você vai falar, só se nós fôssemos realmente um bando de idiotas, e na realidade eu acho que em parte somos, de acreditar nesse conto. E aí volta na história da cobertura do jornalismo de cativeiro, que eu continuo cada vez mais chamando de jornalismo de cativeiro. Antes, eles não se escandalizam, como, por exemplo, estavam se escandalizando na época dos governos do PT com relação à CPMF. Bom, tem um comentário muito importante que eu tenho de ler aqui, porque as pessoas estão alertando. É o Max Pedro da Silva. Max Pedro da Silva. E agora o seu comentário. Ele está dando um comentário urgente, né? Virada democrática. Justiça autoriza e Lula será ouvido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Eu ainda não vi aqui confirmado em nenhuma mídia, isso é para ser confirmado, mas eu estou confiando plenamente aqui na informação do Max Pedro da Silva. Portanto, em primeira mão aqui, no Távola Quadrada, Justiça autoriza e Lula será ouvido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. É uma notícia importante, Aroeira. Eu queria fazer... Miguel, fica à vontade aí. O que é hoje esse Conselho Nacional de Direitos Humanos? Preciso saber também o que isso se tornou. Foi muito modificado já. Se mantém como uma coisa confiável ou virou um instrumento de enganação aí para a população? O que é hoje
É mais um palanque. Porque eu acho que ele pode até se expor demais se ele for lá. É importante essa decisão do juiz, mas eu vou avaliar muito bem o que é isso. Agora, eu tô com a matéria aberta aqui, só um minutinho. Eu tô com a matéria aberta aqui da... Eu queria discordar um pouquinho, que é o seguinte, eu acho que para o Lula, ele nunca se expõe demais. É impressionante como nunca ele se expõe, ele consegue tudo. virar tudo. Ele vira tudo. Não, eu digo se expor de ser instrumentalizado novamente, entendeu? Como foi até hoje. Eu não sei o que é esse conselho de... Agora, deixa eu só contextualizar melhor. Estou com a matéria aberta aqui da revista Fórum. A notícia realmente acabou de subir, né? A juíza Carolina Lebos, que é a sucessora do Sérgio Moro, na 12ª Vara Federal de Curitiba, autorizou hoje, né, nessa terça-feira, que o ex-presidente Lula seja ouvido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Quero mudar minha resposta, vou concordar com o Miguel. Para analisar a possibilidade de violação do seu direito de defesa. Agora, vamos interpretar... Se é a Carolina Lebos, eu quero concordar com o Miguel. Caramba, Calma. Não, mas peraí. Mas sabe o que acontece? A gente tem que ser... Como o Lula também é, e o Lula dá sempre essa lição para a gente. É pragmático, né? A pressão aumentou e, como eu disse, depois dessa matéria... que eles esconderam as mensagens que o Lula também conversou com Michel Temer, né, dizendo por que ele estava indo para o governo e tudo mais, e só aquilo foi divulgado, quer dizer, deu uma remexida, quer dizer, o trabalho do The Intercept foi aquela água mole em pedra dura, e agora acho que o jato de água aumentou um pouquinho mais. Deixo vocês aí, vamos comentar mais um pouco essa e passar para outras. Eu espero que seja isso, porque quando houve aquela transferência, tentativa de transferir o Lula para São Paulo, no primeiro momento eles passaram a notícia como se fosse uma coisa boa. E, em seguida, a própria defesa do Lula se manifestou e se posicionou contrário àquilo. Então, eu acho que se houver algum risco nessa autorização que essa juíza deu em relação a essa Comissão Nacional de Direitos Humanos, a própria defesa do Lula vai se negar, né? Eu acho que... Olha, eu sei, essa juíza me deixa sempre com o pé atrás também. Essa aí não tá lá para facilitar a vida do Lula e de nenhum de nós. Claro. Mas eu entendo que isso é a estrutura de justiça do país se movendo de uma forma ou de outra. Mesmo levando em conta que esse conselho foi bastante modificado, está irreconhecível. Você tirou, se eu não me engano, é lá que ele tirou um montão de membros e tudo mais. Mas, mesmo levando em conta isso, é mais um fórum onde o Lula vai expor a cristalina verdade dele. Essa é que é a questão que é importante. Ele tem uma daqueles... Como é que chama isso? Tem uma palavra em inglês para esse... Quando você adquire uma estatura moral superior do seu adversário, você está com a razão. Você tem, eu não sei se é leverage ou leverage, uma coisa assim. Você tem um grau acima. E o Lula tem esse grau no momento. Já deu para ver isso nos depoimentos dele ao Moro, onde ele, na verdade, deixava o Moro em sinuca todas as vezes. O cara tinha que mostrar um pouco de suas garras. Na pior das hipóteses, vai ser mais um lugar onde vai falar. É isso que eu acho. E a gente vai fazer um auê disso, é claro. Nós vamos repercutir, fazer o auê e vigiar a defesa do Lula e a blogosfera de esquerda como um todo, vigiar para ver se está tudo dentro dos conformes. Né? Exatamente. Mas vamos esperar para ver o que significa isso mesmo. São Tomé, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Só acredito vendo, né? Mas eu acho que Mas eu acho bom, no geral. Miguel? Não, eu acho ótimo. Tenho dúvidas. Fico com o pé atrás, é óbvio, entendeu? Mas... A gente fica preocupado com o Lula. Claro. Em princípio, se confirmar tudo isso de positivo que nós enumeramos, que seja assim. Agora, eu acho que, conectado com esse tema, vem aquela hashtag impressionante que apareceu já no sábado. Eu não sei que dia que apareceu, que o Bolsonaro foi lá, né, aquela coisa, falou assim, se vocês não gostarem mais de mim, o PT vai voltar. Aí... Ele levantou a bola. 10 segundos depois, subiu a hashtag no Twitter, volta PT, com muita força, trending topics no mundo, né? E eu, sinceramente, não esperava tão cedo que a gente pudesse falar isso, porque vocês sabem como o PT foi alvo de ódio do país durante tanto tempo, vocês crucificado, execrado. Todos nós sentimos isso na pele. E agora mudou, agora você pode falar volta PT, porque é um enunciado revestido, inclusive,
daquela dimensão da resposta, da lacração, que é a arma exatamente deles. O que vocês domingo pensam esse fenômeno? No domingo, eu percebi que assim, não tinha ninguém de verde e amarelo na rua. Simplesmente eu não vi ninguém. Também não vi ninguém. Não vi ninguém. Circulei por bairros de alta classe média. Saí do Leblon, fui tocar no Cais do Oriente, tudo chique, cheio de gente com dinheiro, porque o restaurante é meio caro. É bom, mas é muito bom. Estão com vergonha do verde e amarelo, Aroeira. Exatamente. Então, de certa maneira, esse tipo de vitória é mais preocupante para eles do que alguma coisa que pareça mais explícita. Eu acho que esse trend, essa hashtag ter subido e ninguém ter usado verde e amarelo é um péssimo sinal. Eu acho que vai além das pesquisas de opinião. Para eles. Para eles, claro. Para eles. Para nós é um ótimo sinal. Para nós está dentro do ponto de inflexão que você estava comentando. Mas eu acho que vai além até do que as pesquisas de opinião estão dizendo. Entendendo? Eu acho que vai um pouco a mais, porque pega um pouco de algo que não está nem captável, que é subjacente, um mal-estar que as pessoas vão sentindo. Foi impressionante. As pessoas estão com vergonha. Você sabe que eu fiz análise? Vou passar para o Miguel. Teve um momento em que as pessoas tinham medo de usar vermelho para não serem agredidas na rua. Agora é a mesma ideia da cor, é uma espécie de crise cromática. As pessoas estão com vergonha do verde e amarelo, não usaram verde e amarelo. Miguel? Eu até fiz um Dom Pedro I de preto. Preto? Dom Pedro deixa eu achar o Dom Pedro aqui. Pedro de preto. Era um dress code para o dia 7. Lindo. Que eu acho que ficou lindo nele. Ele ficou felicíssimo. Vi mensagens hoje dizendo também vou sair de preto. Quer dizer, existe um... Olha o Pedro de preto aí. O Pedro de preto. Dom Pedro... Está chique a beça. Segundo o Gregório, nós estava falando no patriotismo do Brasil, Dom Pedro, assim, é um caso clássico assim, de menino mimado que vai, em vez de sair da casa do pai, toma a casa do pai para ele. Exatamente. Ele teve que herdar esse abacaxi, entendeu? O pai foi embora, deixou a casa aqui. E depois para Portugal para salvar, porque a irmã tinha sido vítima de um golpe lá do irmão dele, eu não sei, o Miguel, e que tomou o poder dela e ele teve que ir para Portugal. Acabou morrendo lá. Quer dizer, foi um imperador que aproveitou enquanto era imperador, se divertiu bastante, teve filho aberto. Dom João. Dom Pedro. Como é que é essa relação? Se divertiu bastante, teve filho à beça? Como é que é essa relação? Eu sempre falo de sexo, Conde. Eu viro e mexe, boto o sexo no meio. Dom Pedro foi um exemplo disso. Dom Pedro gostava da brincadeira, entendeu? Eu acho que a parte do império que ele mais gostou foi poder exercer a vida sexual. Foi a Ludmila. Como é que chama a princesa? A princesa lá? A Domitila. Domitila. Será que ele foi uma espécie de Luciano Huck Não, muito mais. Ele foi uma espécie de Casanova, entendeu? Ele saía conquistando todo mundo. Teve filho à beça, que naquela época... Mais Fábio Júnior do que Luciano Huck. Exatamente, mais Fábio Júnior. Mais Mr. Catra do que... Mr. Catra. Mr. Catra fazia isso mesmo, ia embora, fazia esse monte de ir embora, tadinho. Exatamente, aí morreu lá, morreu de tuberculose, coitado. Mas eu acho que, voltando a falar da hashtag, eles são burros, né? Eu acho que eles são burros. A conclusão que eu chego é que aquele negócio... Entrou uma turma aqui para ser diretor do clube, para ser síndico do prédio, turma inominável, entendeu? Então, eles estão fazendo coisas e assumiram um cargo que eles estão podendo, por enquanto, governar sem ter a menor noção do que estão fazendo. Então, eles não têm cuidado de dizer... fala muito... Não é uma articulação de direita daquelas inteligentes e maldosas Não, porque se fala isso. Um governo de direita perdidaço, entendeu? Tem uma charge já pronta para colocar no ar, eu não sei quando eu vou fazer isso. Amanhã, sobre isso. Né? Amanhã cedo. Não sei se vai ser essa, se acontecer alguma coisa diferente. Mas é exatamente o que dizem, que esse é um governo que tem essa inteligência, que chegou lá porque foi mais esperto. Eu acho que não. Ele chegou lá surfando uma onda que, a prova disso é que essa onda corre o mundo inteiro, que foi, por certos tropismos e a ação de Steve Bannon e outros parecidos,
E essa ação deletéria da mídia mundial, nesses anos todos, gerou essa massa crítica. Os caras não foram espertos e chegaram lá. Jogaram os caras nessa onda, eles chegaram lá. Mas não sabem o que fazer com isso. Nem seriam capazes de chegar sozinhos. Aliás, nunca foram. Eles nunca foram capazes de chegar ao poder. Desde que o PT entrou no poder, eles não conseguiram mais. O golpe é por conta disso. Exatamente. Então, eles nunca foram realmente espertos. Concordo com o Miguel. Gente muito burra. Falando de Steve Bannon, hoje o Trump demitiu o secretário de defesa dele, né? O Bolton, né? O senhor da guerra. Você vê que bigodes e tal. Por isso o Bolsonaro adora ele. O Bolsonaro amanhã vai fazer alguma coisa parecida, ou demite o porta-voz, ou demite o filho, sei lá, alguma coisa para seguir a tradição de lambe-botas do Trump. É uma notícia que tem desdobramentos, né? Porque realmente eu vejo a crise da Amazônia, né? Inclusive que as coisas estão. Acho que o estado do Mato Grosso decretou estado de emergência. Aumentaram as queimadas. As queimadas aumentaram, a crise é grave, a imprensa brasileira não dá a devida atenção, a imprensa internacional dá um pouco mais. E eu estou vendo a hora em que o governo americano vai deixar de chancelar tudo que o Bolsonaro fizer, até porque nós estamos chegando em 2020, nós teremos eleições nos Estados Unidos e já ficou provado que o Bolsonaro faz candidato da direita perder voto. O Bolsonaro é um pária. O Bolsonaro definiu a eleição da Argentina. O Alberto Fernandes está muito à frente do Maurício Macri. O povo argentino está extremamente grato à presença. E teremos as municipais aqui. E municipais aqui no Brasil. Então, veja, o nosso começo do papo, a gente já está chegando no final. O começo do papo foi em função da depressão, da paralisia, que é uma coisa que sempre acomete, né, a nossa percepção de país diante de um governo como esse e tudo mais, mas muitos sinais fortes de que a história continua, a história não está paralisada, né? São movimentos que, às vezes, eu acho que a gente não dá para identificar completamente. Por exemplo, a reação à proibição da revista, do gibi, do Beijo, lá no Rio de Janeiro, foi muito forte, foi bonita. Muito forte. A manifestação ontem na USP, na Universidade de São Francisco, no auditório, em favor do Glenn, da democracia e da liberdade de expressão, foi muito, muito intensa, foi muito forte. O Haddad viajando o Brasil. Agora essa notícia, as pessoas estão perguntando aqui, deixa eu precisar, né? A defesa do ex-presidente Lula confirmou que a autorização procede e ele será ouvido no dia 17 de setembro. Vou ler um trechinho aqui, né? A defesa diz que será uma ótima oportunidade para debater as denúncias de grosseiras violações de direitos humanos que o Lula vem sofrendo no âmbito da Operação Lava Jato. Só confirmando para as pessoas que estão assistindo aqui o Távola Quadrada, o Lula vai ser ouvido pela Comissão Nacional de Direitos Humanos. Então, eu acho que a gente caminha, o Bolsonaro... E outra coisa que eu queria finalizar conversando com vocês, o seguinte, essa internação do Bolsonaro fez com que, nesses últimos 3 dias, ele desaparecesse do topo das manchetes. Foi impressionante. Vocês sabem que eu cubro todas as mídias, todos os dias, o tempo todo. Vocês também, né, estão sintonizados. Vocês perceberam isso? E aí entra uma pauta mais politizada, entra dados de economia, né? Porque quando o Bolsonaro está falando besteira, ele está sempre no alto. Como é que você identifica esse fenômeno? Começando pelo Miguel. Por isso que eu tive dificuldade de fazer charge, porque ele sumiu. Uma charge pronta com ele, mas como ele está internado, eu segurei um pouco, entendeu? Justamente porque eu já um episódio que antes dele levar a facada, que alguém tinha feito alguma crítica ao comportamento da educação dos filhos, negócio de criança, homem não pode brincar com boneca. Naquela época da campanha, eu tinha feito uma charge, que eu publiquei no Jornal do Brasil depois, que era o menino brincando com um bonequinho daqueles de voodoo, espetando no bonequinho, que era a cara do pai. E o pai dizendo, já te disse que você não pode brincar com o boneco, entendeu? E o Carluxo. No dia seguinte ele levou a facada, entendeu? Aí eu tirei a charge, porque ia parecer que eu estava me aproveitando dessa situação ou que eu tinha dons proféticos, entendeu?
o Bolsonaro sair de circulação abre uma possibilidade de você falar CPMF, entendeu? Coisa tão grave, tão importante quanto, entendeu? E é uma coisa politicamente muito mais séria e muito mais grave do que as babaquices que ele fala, entendeu? Então eu senti isso muito. Mas confesso que sinto um pouco de saudade. Olha, eu não sinto, porque assim, meu projeto é normal. Eu tenho uma rotina. De 2 em 2 dias eu dou uma olhada nele, merecendo ou não, vou levar uma charge. Mesma coisa com o Moro. Eu tento não deixar esses caras longe demais da charge. Claro, os personagens menores, esse ministro da Educação, esse ministro da Imundície, né? É o Brito que fala isso? É o Fernando Brito. E a Damares, que é uma que raramente... Mas eles estão lá para fazer os papéis secundários mesmo. Eu me concentro nos 3 principais. Tento não deixá-los fora das luzes tempo demais. Aquele negócio de que a luz é um grande desinfetante. Então, holofote no Bolsonaro, holofote no Moro, holofote no Dallagnol, holofote no Guedes. O Guedes, principalmente. O Guedes é fundamental que o holofote seja nisso. Como é que chama isso mesmo? São os pilares desta merda toda, literalmente. Então, estamos chegando ao final, pelo visto. Eu acho que a gente está... O momento é muito curioso, né? Acho que o Lula, como você disse, ele se torna muito grande, ele sempre foi muito grande. Aliás, dizem que é o problema dele, né? Essa dimensão que ele tem, de não quererem deixar, e tudo se encanta, deixar ele atuar como protagonista no país, mas ele não deixou de ser protagonista um dia sequer. Ele se preparou e tá fortíssimo dentro da masmorra de Curitiba, vai ser ouvido pela Comissão Nacional de Direitos Humanos, acho que vai ser um evento importante. A gente percebe o afeto, a intensidade que todos nós, inclusive da imprensa progressista, independente, nós acompanhamos essa situação do Lula. E eu acho que agora, para as considerações finais aqui, o pessoal público muito bom aqui na transmissão do Távola Quadrada, o que vocês estão aprontando aí para a sequência da semana? Vão pegar no pé do Bolsonaro? O Bolsonaro acho que sai amanhã do Albert Einstein, né? Vocês viram já vai ter boas-vindas. Filho do Eduardo com a arma na cintura, visitando o pai. O que vocês acham? E ele estava com a arma hoje aqui na Associação de Comércio do Rio de Janeiro, das Indústrias. Ele esteve aqui na... Como é que chama? Que insegurança falha. Ele vai acabar matando alguém, esse cara. Agora eu queria lembrar só que dia 17, que é o dia que o Lula vai depor na comissão, é o nosso dia. Estaremos aqui dia 17. Estaremos aqui, é verdade. Talvez ao vivo. Acompanhando ao vivo. Acompanhando ao vivo o depoimento dele. Eu acho essa história do Bolsonaro, do filho lá do 03, 4, 5, 6, não sei, usar a arma no hospital e mostrar ostensivamente, se encaixa dentro da mesma babaquice, da mesma ingenuidade maligna, entendeu? Que eles têm, que o outro Carluxo tem, que ele tem, que todos têm, e que as pessoas, eu não sei até que ponto vão achar isso engraçado. Eu acho que estão mais achando engraçado. Eu acho que encheram o saco, cansaram, e daqui a pouco os números vão começar a revelar isso. Sempre que a gente achar que não estão achando engraçado, a gente lembra que ele é o Dudu Pistolinha. Por isso que ele anda com aquele negócio ali enfiado no cinto ali, tão próximo da virilha, para poder talvez ter a sensação de que tem um cano ou coisa que o valha. Um símbolo fálico. Uma família muito freudiana. É impressionante como você olha e fala, caramba, tudo nessa família assim, é evidente demais, é transparente demais. Será que eles acham que estão escondendo alguma coisa? Tudo muito. Agora, e eles mostram o desespero, né? Realmente, portar a arma, tirar a foto, acho que estão desesperados mesmo. Nesse momento, já devem estar preocupados. Até eles, que não enxergam o mundo, já estão preocupados. Perfeitamente. Queridos Miguel Paiva, Aroeira, momento triste agora da gente ter disso. Tem que terminar, é só voltar na semana que vem. Muito bom, como sempre, conversar. O nosso Távola Quadrada, eu quero agradecer muito o público que acompanhou aqui. Nós teremos a nossa reprise hoje na TV 247 a partir das 22h30. Estarei na edição do site, estaremos trabalhando muito, daqui a pouco eu vou para a live. E a gente... Escuta, vocês não vão montar o... O que você quer falar, Aroeira? O que você quer falar? Eu estou indo para São Paulo, acho que em outubro ou novembro em Conde. Vou tocar aí com o Tabarana, uma banda bacana que tem aí.
Aí você tem que aparecer lá. Não, tamo junto. Vamos lá. O Miguel também vai voltar por causa da peça dele que está lá. Vou voltar quando estiver encerrando, porque eles adiaram o encerramento, eu estou achando ótimo. Sucesso total, Gatão de Meia-Idade. Gatão de Meia-Idade no Teatro Fernando Torres, apareçam. E meu livro também, que está em todas as livrarias. O teu livro maravilhoso está até aqui do meu lado. Ó. Memória do Traço. Aqui, ó. O Memória do Traço Memória do Traço. Maravilhoso. Em todas as boas livrarias do ramo, vocês encontram. E o livro que a capa é do Aroeira, que é o Relações Obscenas. Ah, sim. Inclusive tem um artigo lá publicado. A capa que você fez ficou linda a capa, e eles estão lançando hoje em Curitiba. E vai ser que bacana, eu recebi aqui. Inclusive também na Espanha, na França. E é um livro importante e vem no momento importante também. É uma charge que eu fiz na época que falaram exatamente isso, as instituições funcionam normalmente. Funcionam normalmente. E os abutres lá, né? São 4 tipos de aves de rapina, né? Tem. São 4 tipos. E os tucanos, Os tucanos são sempre. E é uma ave de rapina, vive comendo filhote de passarinho. Come, né? Terrível. Horrível. Tem sempre um tucano na minha varanda aqui, na minha varanda. Depois dessa história do beijo, agora a gente vai encerrar dando beijo, porque eu quero beijo de você. Claro. Beijo. Até a próxima Távola Quadrada. Valeu, gente. Beijo, Aroeira. Beijo, Conde. Beijo, na boca. De língua, de linguista. Aquela língua que o Aroeira fez lá do... Valeu. A charge de homenagem ao Conde, né? A charge linguista lá. A charge linguista.